Sejam muito bem-vindos ao Ovinos do Rio Grande do Sul, um projeto da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, em parceria com o Governo do Estado, através do Fundo Ovinos. Eu sou Lourenço Baraldi e hoje nós estamos aqui na Hosteria Santa Tecla, recebendo a Marina de Vasconcelos, zootecnista, que vem atuando aí na área desde 2016 com a parte de capacitação profissional, a parte de assistência com produtores, com trabalhadores rurais, também focada em a parte de consultoria, na parte de agronegócio, Enfim, eu acho que a gente pode começar a conversar, na realidade é um bate-papo, Marina? A partir assim de por que tu escolheu essa tua área de atuação, que tu trabalha hoje e por que, na realidade, Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando de ovinos, que é a área que eu trabalho, a área que eu escolhi trabalhar. Então, nessa minha apresentação toda aí, o que eu mais tenho orgulho de dizer é que eu sou produtora rural também, sou filha de produtores rurais, e foi isso que me levou a fazer zootecnia e a trabalhar com ovinos, com produção ovina. Essa foi a conexão, Exatamente. Ah, legal. Bom, então pode ter vai ser um bate-papo, Então, então a gente pode começar porque eu não sou produtor, eu sou a pessoa que utiliza o que tu produz. Isso aí. Então, eu gostaria de saber assim algumas perguntas com relação dos cuidados nesse período reprodutivo. Como é que funciona? Como é que é? Pois é, para chegar no cordeiro que a gente tem no prato, a gente precisa então primeiro que ele nasça, E aí essa talvez é a parte mais delicada do nosso processo. É a questão da reprodução dos ovinos, não a reprodução em si, mas o momento da aparição, o momento que os cordeiros nascem, porque esse período aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, ele coincide bem com o período de inverno. E isso nos traz alguns desafios extras para esse manejo, para esse momento. Tá, esses desafios, quando tu fala, é em relação, claro, obviamente, em relação ao clima, mas tu diz assim, problemas de... Quais seriam mais assim? O nosso principal problema hoje... Problema no casco, problema Na verdade, é um termo delicado da gente tratar, mas a gente, devido aos cordeiros nascerem no frio, a gente ainda tem uma grande perda de cordeiros por exposição ao frio e à fome no momento do nascimento. Então, hoje, o nosso trabalho como extensionista rural, como produtor, como quem está lá no campo, é buscar soluções para isso. Então, desde buscar a construção de abrigos provisórios para as ovelhas darem cria, abrigos naturais, os próprios galpões. Esses seriam manejos específicos. Porque a gente tem uma característica na ovelha, que eu costumo brincar que ela não é uma mini vaca, porque ela tem algumas diferenças bem grandes da vaca, Quando a gente trabalha com vaca, com gado, o grande problema da vaca é a reprodução, é ela ficar prenha novamente. E quando a gente trabalha com ovelha, a ovelha é um animal que ela emprenha muito fácil, ela tem uma gestação muito fácil. Pode ter mais de uma, inclusive, durante o ano. Pode ter mais de uma, porque são 5 meses, enquanto a vaca são 9. Então, Exatamente. Em um ano, aí, dependendo do manejo, a gente consegue ter até mais de uma gestação. Aí o desafio fica um pouquinho maior. Mas quando a gente busca uma gestação por ano, a gente tem esses 5 meses, então a nossa ovelha tranquilamente ela vai emprenhar, ela vai ter uma boa gestação. A gente tem alguns cuidados específicos aí nesse período, mas é tranquilo. Não que vai interferir no produto final, se tiver mais de um... Não, sim. Vai ficar mais difícil o nosso produto final. Quanto mais a gente tentar intensificar o nosso processo, mais difícil ele fica. Quanto mais simples a gente fizer, mas fazer o feijão com arroz bem feito, a gente tem melhores resultados. Então acaba que essa ovelha, o grande problema é o cordeiro nascer e sobreviver, porque vamos imaginar que ele nasça em junho. O nosso período mais crítico de inverno, junho e julho. A gente tem um inverno rigoroso. A gente tem um inverno rigoroso e esse ano está se desenhando, por exemplo, um inverno úmido, que para a ovelha é muito pior do que o inverno seco e frio como o do ano passado. Do ano passado foi um inverno muito gelado. Deve te lembrar aqui, Bagé,
aquelas geadas que ia 9 horas, 10 da manhã com geada, mas aquele sol bonito, né? Então tu tem aquela geada branca, aquele sol. Esse frio seco não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é esses dias com essa inverneira que a gente chama, que é aquela chuvinha fina tocada com vento. Aquilo ali faz com que se o cordeiro nasce num dia daqueles, a perda de calor dele é muito grande, devido ao vento e à água. Então, o que leva muito cordeiro a acabar morrendo. E não seria nem em caso de problema, assim, né? Aquela coisa de umidade de casca, acho que é broca, tem problema momento, de broca, não vai interferir. Essa morte vai acontecer em torno de 6 horas, 8 horas pós-parto, devido a uma situação extrema climática, mas que ao mesmo tempo é a nossa realidade. Então, pode dizer que a partir do nascimento de um cordeiro, principalmente no inverno, tanto da mãe quanto do cordeirinho tem que ter um cuidado redobrado, tem que ter um cuidado especial, porque eu pensaria sim, né? Porque senão tu perde. Mas é muito mais pro filhote, né? Pro cordeiro do que pra mãe. Pra mãe já é um animal adulto já. O animal adulto não tem tanto problema, porque ela tá maior, ela tem mais reserva de energia para perder. E o cordeiro não. E aí é que começa a gente a puxar várias conversas desse fio, a gente começa a desenrolar o novelo. Exatamente. Né? A gente está vendo várias vertentes, né? Eu te dei o resumo simples e cru do que acontece. Agora a gente se aprofunda. Né? Então, tanto é que assim, esse é um dado pesquisado pela Embrapa, né? A gente tem em torno de 60% da mortalidade que a gente tem uma mortalidade alta, né? Os dados oficiais ficam na casa dos 30% de mortalidade de cordeiro, mas a gente acha que pode ter alguma distorção nesse dado aí para menos, né? A gente não teria uma mortalidade tão alta assim de cordeiro. Mas existe então esse número é o número oficial, tá? E desses 30%, vamos pensar então assim, em números, né? De 100 que nasceram, 30 morreram. Desses 30 que morreram, mais de 15, ou seja, mais da metade, em torno de 60%, morreram de fome e frio. Que é isso que eu acabei de te contar. Ele pega uma noite chuvosa, tocada a vento, aí ele nasce mais fraquinho, mais levinho. Se ele nascer mais pequenininho, ele tem menos reserva. O percentual de gordura já não é tão alto. Exatamente. E se dependendo da raça, menos ainda, porque... né? E aí tem uma coisa assim, tem um efeito que os cordeiros, né, os mamíferos, como eles estavam dentro da mãe sendo alimentados via cordão umbilical e tal, pela mãe. Nasceu, ele precisa mamar. A fonte de energia dele vai ser o mamar. Sim. Vai ser achar o ubre da ovelha e tomar o leite o mais rápido possível. Só que a gente está na natureza. Ele nasce, a mãe dele começa a limpar ele, aí ele tem que parar em pé. Aquela coisinha tipo o filme do Bambi, assim, tentando ficar em pé. Ficou em pé. Aí agora ele precisa achar aonde está o teto para ele mamar. E aí eu costumo brincar com o pessoal que é como se a hora que o cordeiro nascesse a gente liga um timer. Sabe bomba relógio? Começa a contar os minutinhos para a bomba explodir? É mais ou menos isso. Ele nasceu, ligou esse timer. Fica aquela coisa e fica aquela coisa ali, tá? A mãe dele tem que limpar ele tem que respirar bem e tal, ficar em pé, achar o teto, mamar. Mamou, achou a fonte de energia, metade dos problemas dele estão resolvidos. E nesse processo não existe a ajuda humana que possa fazer, porque tu quebra, né, Se tu o mexer elo, nesse quebra momento, a conexão. Tu quebra a conexão materno-filial e aí tu vai ter que fazer o que a ovelha faria. Então, a gente pode interferir até antes de começar. E depois, mas assim, claro que em partos difíceis, complicados, existe uma interferência, mas existe com o risco de sabendo que tu pode arrumar um filho ali pra ti, tu vai ter que criar ele porque ela abandona. Porque ela vai abandonar, Ela abandona. Porque a ovelha é ruim, porque a ovelha é má, porque... Gente, é instinto de sobrevivência, né? Esse bicho aqui interferiram, né? Então não é mais meu. Não identifico mais como responsabilidade minha. E vai embora. Porque se meter agora, assume a bronca. Exato, mais ou menos isso que ela pensa. Ela diz, eu vou me virar e tu que te vire com esse aí que eu não vou mais cuidar. Então a gente tem que cuidar o antes e deu tudo certo, a gente consegue ir pro depois. Mas esse momento ali, que ele vai durar tudo dando certo, em 2 horas tem que estar resolvido.
Então, entre ele nascer e ele mamar, eu tenho, de média, 2 horas. É curto esse tempo? É curto esse tempo, e aí tu coloca... Pra mim, 2 horas não deu ainda. Não, é curto. Aí assim, ó, vamos trazer pra nossa realidade, né? Imagina um bebê recém-nascido. Sim. Exatamente. Dá pra fazer uma comparação. Né? A gente humano ainda é mais devagar ainda, porque a gente vai andar só com 1 ano, né? Sim. O bichinho ali já nasce, em alguns minutos ele levanta. E já tem que se levantar. O que determina essas 2 horas para mais ou para menos? Aí que a gente começa no que a gente pode fazer para melhorar esses resultados. O que a gente sabe? Quanto mais pesado esse cordeiro nascer, maior é o timer dele, né? Maior é ele vai ter mais resistência? Porque ele tem mais reserva de gordura. Uhum. E aí os cordeiros eles nascem com o que a gente chama de gordura marrom, que é como se fosse uma bateria. E cada um, dependendo da nutrição que a mãe dele tiver durante a gestação, vai nascer com uma quantidade de gordura marrom. Quanto mais gordura marrom ele tiver, mais ele consegue sobreviver antes de mamar. Então ele tem mais tempo. Essa gordura marrom ela é produzida em função da alimentação, né? Da ovelha. Da mãe, no caso. Da mãe. Né? E essa alimentação, essa parte nutricional, entrando um pouco da parte nutricional da mãe, ela até que ponto interfere a alimentação da pessoa que cria em confinamento, né? Ração, né? E a pasto, vamos dizer assim, que também tem essa diferença. Tem essa diferença. Hoje a gente tem um monte Aumenta? Tipo, eu acho que dá mais segurança. Se for confinado, eu garanto mais, mas eu vou perder. Eu garanto mais que vai dar certo, mas eu perco talvez em sabor, em completar sabor. E se eu fizer em pasta, eu fico mais sensível, mas eu ganho mais sabor. E se existe ainda, mais uma pergunta importante. Tá. E se desses 2 panoramas que eu te falei, né? Confinamento, a parte nutricional voltada para ração e a pasto mais orgânico. Existiria um meio termo que possa casar isso para poder ter aumento de resistência e ter complexidade de sabor para o produto final? Existe vários pontos daí que a gente pode atacar, vamos dizer assim. Então vamos começar do sistema de produção, né? Então hoje no Rio Grande do Sul basicamente o nosso sistema de produção é a campo. Neste a campo eu tenho o campo nativo, que é um tipo de comida, principalmente quando a gente vai pensando em outono e inverno, ele é uma comida mais pobre, nutricionalmente falando, vamos dizer assim. E a gente tem as pastagens de inverno, que é o supra-sumo, é o de melhor que a gente pode oferecer. Mas elas também não nascem em qualquer época. Elas vão nascer, a gente vai ter uma pastagem boa ali, fim de maio, junho, e isso a gestação já vai estar andando. Quando tu fala pastagem, é uma coisa mais padronizada, assim como um equino também, tipo uma aveia. Isso, azeveia em aveia. A gente planta lá, planta na janela de plantio, a partir de fim de fevereiro, março, 60 dias pós-plantio, tudo correndo certo, chovendo, tendo sol, tendo aquela função toda. Fim de maio, início de junho, a gente tem uma pastagem de alta qualidade, com alto valor nutricional. A melhor comida que a gente pode oferecer para um ruminante, né? Que é uma ovelha, que é um animal que se alimenta de pasto. Ela faz tudo que ela faz só com pasto. Bueno, Marina, eu tô aqui numa região de serra, numa região de pedra, numa região que não tem pastagem. Meu negócio é o que Deus me dá, é o campo nativo que eu tenho e é isso. Bom, aí a gente pode entrar... vira com as gramíneas que tem. Aí a gente pode entrar com manejos de campo, né, de baixar a lotação e tudo mais, e com as suplementações estratégicas, que aí a gente usa de mão dessa parte dos grãos. Milho, aveia, rações comerciais, né, para complementar aquela dieta. Né? Então, o que não tem no campo, eu complemento. É um suplemento alimentar para o meu animal conseguir desempenhar esse cordeiro mais pesado. E aí eu ainda tenho o confinamento, que seria o animal mais estabulado. Aqui na nossa região, a gente não trabalha propriamente dito com ovelhas estabuladas, né, com ovelhas confinadas, ovelhas matrizes. Né? A gente trabalha muito com o cordeiro, finalização lá, pré-abate, para ficar com o acabamento de gordura ideal, tudo mais, finalzinho. As ovelhas, como a gente se baseia numa criação muito de campo,
né? A gente normalmente trabalha nessas duas realidades. Ou a gente é mais intensivo usando pastos cultivados, ou a gente está mais no campo, ou campo com suplementação. Normalmente o que a ovelha tem é isso, são essas três opções. Ou ela tem só o campo e te vira, é isso, é o que dá para oferecer. Ou ela vai ter o campo com um suplemento, que a coisa começa a ficar mais fácil para ela. Ou ela consegue ter a pastagem, que aí a coisa fica bem melhor, né? Então no Rio Grande do Sul a gente tem essas três situações. Quando eu trago Paraná, São Paulo, Santa Catarina, a gente já consegue ver mais essas ovelhas mais confinadas. O que a gente diz assim, ó, vamos fazer um paralelo com aves e suínos, né? São animais 100% criados hoje em granjas a galpão. Quanto mais eu interfiro, mais controle eu tenho. Certo? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Óbvio que a ovelha parir dentro de casa com um coxinho de ração, água, feno, tarará, vai ser muito mais simples para todo mundo. Mas isso tem um custo muito maior. E isso interfere principalmente na rusticidade do nosso animal. E isso também... Preço final também? Preço final ficaria muito mais caro. Para o cozinheiro comprar e servir no restaurante. Se já está caro do jeito que está, imagina se a gente agregar tudo isso de estrutura. Exato. Né? Então a gente meio que se vira com coisas estratégicas, né? Tem algumas propriedades que têm galpões de parição. Aí eles fazem lotes de parição, a gente mais ou menos organiza a parição das ovelhas aí ali para a gente saber quando cada uma vai dar cria, e a gente tem algumas técnicas para chegar nisso. E aí a gente cuida, então a gente sabe que essas fulaninhas aqui vão parir na próxima semana. Então essas vão dormir no galpão. Para quando ocorrer o parto, tá mais abrigada, tem mais controle. Não tem o problema da chuva, do vento, exatamente. Do frio. Então, rigoroso, assim, isso é uma estratégia, né, que a gente tem. Pode ser uma estratégia também natural. Meu campo é uma região que tem um bosque natural, tem mato natural, e aí eu boto lá uma suplementação para as ovelhas. As ovelhas são animais que se condicionam muito fácil a manejos. Então, se eu começar todos os dias, de tardezinha, né, fim de tarde, ir lá e colocar um milho para elas num determinado lugar, elas criam um hábito. Então, elas vão começar a ir dormir naquele lugar. Já é mais abrigado do que elas estarem no campo aberto. Então, a gente vai buscando estratégias conforme o bolso do produtor, conforme a área que o produtor está, né, para maximizar essa produção. Então, assim, a gente vê que de um fio a gente começa a puxar um monte de coisa que a gente pode fazer. Tá? Então, esses são os sistemas de produção. Tá? Então, eu tenho sistemas que eu vou escolher o que melhor dá certo na minha casa, na minha propriedade, com a minha realidade, com o meu manejo, porque tem muitas propriedades que tem ovinos, tem bovinos, tem lavoura. Então, não é só eu pensar nas ovelhas, eu tenho que pensar em tudo anda junto. Né? Então, cada produtor vai escolher a melhor realidade, né? Aquilo que melhor vai se adequar na realidade dele. Né? Às vezes a gente faz coisas como os centros de manejo, né? As mangueiras ali, a gente tapa, eu brinco que a ovelha ela vai reutilizando tudo de todo mundo, né? Então eu tenho os bags que são usados nas lavouras com adubo, que é uns sacos enormes. É a irmã mais nova que sempre usa o que herda dos outros. Então sobra a sacaria da lavoura, eu digo, junta a sacaria da lavoura, a gente veda toda a mangueira e bota as ovelhas para dentro. Mas não tem cobertura. Eu digo, sim, mas a gente quebra o vento. Né? Aí eu costumo brincar assim, imagina aquele dia que tu tá louco de frio e aí tu acha uma parede, uma coisa que tu vai para trás. Só de parar o vento já tu tá quentinho. Exato. Então é mais ou menos o paralelo que a gente traça. A Marina, se chover, eu digo, mano, aí é mais um problema. Vamos resolvendo por o que a gente consegue. Um de cada vez, né? Então, assim, existem coisas. Então eu posso construir um galpão de parição, lindo, maravilhoso, que nem eu brinco, capa de revista, né, um madeiramento bonito, não sei o quê. E eu posso juntar a sacaria que sobrou da lavoura e fazer um barracão, tapar a mangueira, vedar só para quebrar o vento. Já são soluções que eu vou ajudar nesse meu timer lá do meu cordeirinho que está lutando contra a vida. Sistema de produção e manejo. Desculpa te interromper, mas tem alguma coisa assim que o produtor precisa, dentro de tudo isso que está claro, tem uma série de fatores, tudo depende, né? Você estava brincando aí, tudo depende. Tudo depende. Eu sei bem essas perguntas, essas respostas, mas tem alguma coisa assim que ele, tipo, primordial que ele precisaria estar mais atento? Assim, tipo, tá, isso aqui te conta, mas cara, isso aqui
não pode faltar. Não pode, senão vai dar muito ruim, tu não vai conseguir. Isso aqui, se faltar, a gente dá um jeito e faz... Tá, mas isso aqui... É game over, eu digo. Então assim... a gente já tentou várias linhas de estudos tentando achar uma coisa, tá? Então, assim, a gente tem um estudo bastante antigo que foi feito no Uruguai, foi replicado aqui na Embrapa, em Bagé, que é a questão da suplementação da ovelha no pré-parto, tá? E agora a gente começa a entrar em umas estratégiazinhas, né? Então, a gente vai lá e dá milho para ela nos 10 dias finais de gestação. E aí esse milho faz com que dobre o volume de colostro, que é o primeiro leite. Então, se o problema do meu cordeiro era fome, né, ele nascia e tinha pouco leite para ele mamar, ele acabava morrendo, então agora eu vou suplementar as minhas ovelhas no fim da gestação, nos 10, isso é importante frisar, são de 15 a 10 dias finais, né? Então, Marina, como é que eu sei quais são os 15 dias finais? Aí eu brinco que a gente tem assim, eu fui um cara muito organizado e aí lá quando eu larguei o carneiro nas minhas ovelhas, eu tava preocupada com isso. Eu anotei lá no calendário, ou sei lá, eu fiz a planilha. Eu tava preocupada com isso, então assim, eu botei que dia 1º de janeiro eu larguei o carneiro, ou dia 1º de fevereiro, ou dia 15, sei lá que dia foi, mas vamos pensar em 1º de fevereiro. 1º de fevereiro eu larguei o carneiro. E aí o que eu fiz? Eu pego graxa de ovelha. Pode ser banha de porco? Pode. Pode ser resto de óleo de fritura? Pode. Mas eu brinco que graxa de ovelha, se tu cria ovelha, tu tem graxa de ovelha na tua propriedade, é o mínimo que eu espero. Tu tem que ter, claro. A gente pega a graxa de ovelha, aquece ela para ela dar uma derretida e coloca pó xadrez. Sabe pó xadrez? Sim, de rejunte. Esse aí, esse mesmo. Rejunte. A gente coloca pó xadrez na graxa, mistura. Eu costumo fazer numa caixinha de leite. Vai colocar onde isso aí? Agora nós vamos chegar. Nós vamos chegar nisso. Qual é que é a receita? Tô te passando uma receita. Qual é que é a receita? A gente pega uma caixinha de leite vazia, ovelha tudo na reutilização. Pega uma caixinha de leite vazia, tira a tampa dela ali pra ela ficar um copo, pega essa graxa, coloco ali pra dentro e aí eu vou fazer um bastão colorido. E esse bastão colorido eu vou passar no peito do meu carneiro. Quando ele faz a cobertura da ovelha, e a ovelha só aceita a cobertura quando ela está em cio, eu marco a ovelha e eu sei que o carneiro, como a gente fala, não trabalhou a ovelha. Né? Então eu sei que aquela ovelha provavelmente está prenha. Tá. Marina, mas e os 10 dias que tu ainda não me explicou? Vamos lembrar lá? Calma, né? A gente tá só marcando ainda. Eu passei a receita e disse pra que tu vai usar. Agora ela tem um esquema, tá? Isso também tá muito aí, quem quiser pegar, bota aí no Google colete marcador Embrapa, vocês vão achar a receita, tudo direitinho. Mas basicamente é isso. E aí tu vai pegar lá cores primárias da escola, lá que a gente aprendeu, que uma cor sobrepõe a outra. Sim. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer um bastãozinho desse que eu te passei a receita. Sim. Amarelo. Lá, vermelho e... azul, verde, vermelho. A ovelha que tiver laranja... Aí, o que eu vou fazer com esse negócio? Eu sei que a ovelha... Simples, mas efetivo. Eu sei que a ovelha, ela entra em cio a cada 17 dias. Então, o ciclo estral dela lá, a vaca retorna a cio, né, que quando ela aceita a monta do carneiro, ela está pronta para emprenhar. Ela faz isso a cada 17 dias. Então, eu larguei meu carneiro dia 1º de fevereiro. Vamos voltar lá para o nosso calendário. E aí, eu pintei o peito dele de amarelo, que é a minha corzinha mais clarinha. Eu conto 15 dias de amarelo. Tá? E aí, no 15º dia, eu pego a minha segunda cor, azul. O azul em cima do amarelo, porque o carneiro já está colorido nesse momento, vai dar verde, vai dar meio azul, mas a questão é tapar. Se eu começasse com vermelho e tentasse botar azul em cima, daqui a pouco aquilo ia estar preto. Então a ideia é começar de uma cor mais clara, que aceite as outras cores por cima. Uma, porque o carneiro já vai estar colorido, tá? E outra, porque aí tá. 15 a leitura dias, vai ser mais fácil também. A leitura vai ser mais fácil. 15 dias eu troco a cor. Se o meu rebanho está todo saudável, está tudo certo com as minhas ovelhas, as que ficaram pintadinhas de amarelo não vão pintar de nem mais uma cor. Porque ela normalmente é uma cobertura e ela fica prenha e gestação que segue. Aí então eu troquei a cor do carneiro, vou ter mais 15 dias com essa segunda cor, fechou 30, né, de período reprodutivo, vou para a terceira cor
Se eu tiver 60 dias de cobertura, eu faço uma quarta cor. Se eu tiver 45, eu fico na terceira. Aí eu vou ter lá, vou olhar o meu rebanho, né? Quando o rebanho é branco é mais fácil, quando são as naturalmente coloridas já dá uma complicada, né? Porque aí já tem a cor da lã e tal, mas vamos pensar no rebanho branco. Eu vou ver que tem ovelhas amarelas, ovelhas azuis, ovelhas verdes, ovelhas vermelhas. E vai ter aquelas que sobrepôs. Aquelas que sobrepôs, elas estão me indicando algumas coisas. Por exemplo, ela tem uma dificuldade de pegar cria. Porque ela precisou de mais de uma monta do carneiro. Porque se ela pegou cria, ela não aceita isso. Se ela pegou cria, uma vez só. Ela entrou em cio, ficou prenha. Ela automaticamente, deu. Deu, acabou, não tem essa. Tipo, não chega mais perto do carneiro. Tá? Se ela vem e procura o carneiro de novo, porque na ovelha tem esse comportamento diferente da vaca, a vaca normalmente o touro vai atrás, na ovelha é ela que vem pro carneiro. Se ela vem pro carneiro de novo, o carneiro cobre ela de novo, isso pode ser um sinal de alerta para mim como produtor. Por que ela perdeu? Porque ela teve uma perda. Ela foi coberta, por algum motivo aquela gestação não foi à frente, e ela ciclou novamente. Aí daqui a pouco esse animal tem 3 cores. Sim, acende uma luz amarela, literalmente, tipo, atenção. Esse animal pode ter algum problema reprodutivo, pode ter alguma coisa. Se isso acontece em todas, não são elas. O meu carneiro pode estar com algum problema. Ele cobre, ele marca, mas o sêmen dele não está viável. Ele não faz cordeiro. Sim. Então, aí é outro sinal de alerta que me abre. Todo mundo pintou, depois todo mundo voltou. Não vai ser todas as ovelhas, pode ser o problema do meu carneiro. E aí, então, vê que uma coisa simples, que era uma grade com pó-xadrez, vai me responder já um monte de coisa ali, no momento. Eu vou vendo como é que tá indo, como é que tá saindo. E aí, depois que eu olhei lá, meu rebanho tá todo colorido, eu sei que aquelas que estão amarelinhas pegaram cria entre o dia 1º de fevereiro e o dia 15. As que estão verde pegaram entre o dia 16 e o dia 30. E aí eu faço o quê? Conto 5 meses para frente. Meu primeiro lote de parição, que eu vou cuidar primeiro, que vai vir para casa primeiro, que eu vou suplementar primeiro, são as amarelas. Aí depois eu suplemento as azuis, depois eu suplemento as verdes. Eu consigo planejar qual o tamanho do galpão que eu preciso. Porque eu sei que... Você te dá muitas respostas, essa tua... É uma técnica extremamente simples, né? Muito, muito difundida pela Embrapa. E as pessoas, no caso produtores e trabalhadores rurais, como é que tu lida com essa transmissão de conhecimento? Como é que é feito? Como é que é a comunicação? Como é que é a aceitação? Isso é uma prática já comum? Ou ainda existe uma resistência? Isso funciona? Não, Marina, não. Eu faço assim, deu sempre certo, não precisa estar pintando minhas ovelhas, o quê? Não, olha, que legal, olha... Pô, valeu, Marina, obrigado. Pô, está dando, colocou isso, está dando super certo. O nosso rebanho está super organizado e diminuímos as nossas perdas. Como é que a comunicação funciona nesse universo? A gente tem todos os níveis. Os desafios, as dificuldades. A gente tem todos os níveis, né? A gente tem desde aquele produtor que não tem uma estação de monta, ou seja, o carneiro mora com as ovelhas o ano inteiro e eles fazem cordeiro a hora que eles acharem que deve. Na verdade, não é a hora que acharem que deve, porque as ovelhas... Porque elas que permitem, elas que permitem e elas têm as ovelhas são um fotoperíodo, né? A reprodução delas está atrelada ao fotoperíodo, né? Elas são poliéstricas estacionais. Elas não entram no cio o ano inteiro. Traduzindo, né? No cachorro, por exemplo, que a gente tem muito pet em casa, a gente nota ali que a cadela entra em cio normalmente 2 vezes no ano. Também ela é uma poliéstrica, né? Ela não entra todo mês. Ela não está lá em cio todo mês. Ela está em cio 1, 2 vezes no ano. A ovelha tem isso atrelado à luz solar. Então, ela precisa de fotoperíodo negativo. O que é isso? Quando os dias começam a diminuir, o olho da ovelha percebe, manda, né, resumindo, manda um sinal lá pro hipotálamo dela, que manda um sinal pro ovário, que diz, tá na hora de nós começar a emprenhar. Tá? Isso se comporta, tem algumas particularidades de cada raça, mas mais ou menos é isso. Aí muita gente vai dizer assim, Marina, mas tu tá falando aí em 1º de fevereiro, fotoperíodo negativo, como assim? Se a gente tá falando do verão, que
tem um monte de sol. Sim, que é a época que né? os dias são mais longos. Os dias são mais longos e tu está falando que ela é foto período negativo, então ela tinha que entrar em cio em junho. A gente tem, e eu tinha o meu antigo chefe, ele falava isso, eu acho bárbaro. Eu não gosto de inverno, tá? Eu gosto de verão. Pra mim, o melhor dia do ano é o dia que começa o inverno. Então, assim, tu tá louca, tu acabou de me dizer que tu não gosta de inverno e o melhor dia que começa o inverno. É, porque até o dia que começa o inverno, os dias só vão diminuindo. Diminuindo. Tanto é que no dia que entra o inverno, é o menor dia e a maior noite. Dali pra frente, os dias começam a aumentar. E aí começa a época do ano que eu gosto. Então, eu sei que até o dia que começa o inverno, tudo de escuro que tinha que ter, aqueles dias bem pequenininhos, aquelas noites enormes, foi. Dali pra frente começa a melhorar. E aí, a gente tem para os animais que são poliéstricas estacionais de dias longos. Então, lá para agosto, setembro, a gente começa a ver as galinhas voltam a pôr. E o pessoal muitas vezes não sabe que galinha é uma poliéstrica estacional, ao contrário da ovelha. Ela é de dia longo. E as éguas começam a entrar no cio, porque as éguas são de dia longo. E aí esses dias longos, eles vão até o solstício de verão, no fim de dezembro, onde a gente tem o maior dia e a menor noite. Dali pra frente, os dias começam a diminuir. E as noites a aumentar. E aqui é o pulo da ovelha. Aí é onde gira a chave. Onde vira a chave, no solstício de verão. Então, quando a gente tem o maior dia e aí as noites começam a aumentar, aquela diminuída de luz de 1 minuto, meio minuto, o olho da ovelha começa a perceber. Já percebe e já dá o clique, vamos dizer assim. E ela começa a entrar em cio. Claro que a gente vai ter particularidades de raças que vão entrar um pouquinho antes em cio, outras vão precisar de mais horas de escuridão, então vão entrar um pouquinho mais tarde. Mas o clique é aí, né? E aí eu brinco pra mim que adoro verão, eu sei que dali pra frente o negócio começa a diminuir, até que a gente tem aqueles dias minúsculos. Né? E é sensacional isso aí, porque tu consegue ter uma visão, né? Tu consegue ter um panorama de como tu me explicando agora, como funciona e às vezes, muitas vezes, pelo que tu me explicou, são coisas simples, não? São criar hábitos, né, técnicas que realmente que funcionam, não necessitam um conhecimento muito aprofundado, porque é uma coisa que funciona, básica e que resolve e soluciona a tua questão. E aí, então, assim, por essa particularidade que as ovelhas só vão entrar em cio quando for propício, o pessoal deixa o carneiro, porque ela não vai pegar cria qualquer época, ela tem uma época. Só que eu nunca sei, se eu não tenho um dia que eu largo o carneiro e um dia que eu tiro o carneiro da presença delas, eu nunca sei quando é que meus cordeiros vão nascer. E se eu não sei quando é que eles vão nascer, eu não consigo cuidar. E aí se eu não consigo cuidar... Tu não pode ter cronograma, tu não tem projeção, tu não tem... Eu brinco que assim... Escolhemos com a tua planilha. Exatamente. E eu sou uma pessoa que gosta de uma planilha, né? Então eu brinco que quando eu chego numa propriedade, a primeira coisa que eu preciso resolver é o dia que o carneiro entra e o dia que o carneiro sai. Dali a gente decide todo o resto que vai acontecer. Porque eu sei... quando que elas emprenharam, quando que elas vão nascer, e isso me dá o desenho... Tu precisa de dados, né? De todo o resto. Para poder metrificar, para fazer gráfico, para poder ler. E para planejar as coisas, porque como é que eu vou saber que eu preciso cuidar da aparição se eu não sei quando é que a aparição vai acontecer? Aí o produtor pode estar pensando assim, mas a minha acontece mais ou menos tal época. Sim, mas esse mais ou menos tal época faz com que tu atenda o gado, atenda outra coisa, e começou a nascer os cordeiros. Fui no campo hoje, tinha 2 mortos já começaram a nascer e eu não tinha trazido as ovelhas para casa. E isso vai interferir diretamente na qualidade do produto final que tu entrega. E até tu organizar esse produto Pela final. questão que tu falou de percentual de sobrevivência da gordura marrom. Depois, quando vai numa outra fase, a questão de... Vender, não, eu estava pensando na questão de marmoreio, de percentual de gordura, que agrega complexidade de sabor, macieza, todas essas coisas que na realidade isso é o que eu como cozinheiro e como consumidor final, o que a gente enxerga. Cara, tu quer uma carne macia e de qualidade. Aquela coisa que eu já vi que tu conversou com outros entrevistados, né? A falta de padrão do produto. Sim. Né? E a dificuldade, muitas vezes, de encontrar. Muitas vezes é por isso. Como eu tenho uma aparição muito espaçada, eu tenho um animal que fica pronto agora, mas os irmãos dele
ainda não. Aí então esse aqui acaba passando para esses aqui alcançarem. E aí para ti reflete naquela carré que tu compra desse tamanho e naquele que tu compra desse tamanho. Né? Então, assim, eu quero o carré francês, não, porque o carré francês é maior, mas aquele outro é menorzinho. Sim, aí vem um lote pra ti, né? Vem uma compra grande, aí cada um é de um tamanho. Não tem como. Mas aí vai vir comer aqui, não seria, mas aquela vez que eu vim comer era desse tamanho, agora é desse tamanho, eu falo o quê? Aí é 2 pratos, imagina, né? Um prato é um negócio desse tamanho, o outro é um negócio... Pô, mas a gente tá pagando a mesma coisa, por que o prato dele é maior que o meu? Exato. Né? E é isso que explica, entendeu? E aí tocava... É a bagunça, né? É a bagunça lá no nascimento deles, lá na época que eu planejei. Então, assim, tu me pergunta... E interfere em tudo isso aqui, até em questões de preço final. Sim. Porque se tu conseguir engajar que todos os produtores tenham a mesma percepção e o mesmo planejamento de poder se organizar nesse sentido, então vai conseguir ter um maior número de nascimentos. Sim. Consequentemente, vai ter mais produto. E aí vai ter mais oferta. Se tiver mais oferta, melhora. O preço cai. E né? Aí fica mais acessível. Até um limite, né? Porque sim, a gente tá... tem custo o custo para criar. E a gente está trabalhando assim... É que nem um prato, tem um custo para produzir ele. Abaixo só se, né? E é um produto assim que eu costumo dizer que a carne ovina, ela talvez nunca vai se equiparar ao frango de granja, né? Porque o volume e espaço é tudo diferente, maior. E não é o mesmo produto, né? Eu costumo brincar que assim, a carne ovina ela tá pro camarão, ela tá pro salmão, né? Talvez o pessoal que mora na beira da lagoa coma camarão todos os dias, para eles nenhuma novidade, né? Mas quem mora no Pampa que nossa. Como para quem mora numa estância, carne ovina não é uma novidade, né? Exato. Mas quando a gente vai para um restaurante, para um grande centro, são iguarias, são pratos, né, diferentes. Vai para São Paulo, tanto é que no frigorífico você fala, pô, Lorena, mas esses cortes, eu queria um T-bone. Lorena, tem que pedir comigo com antecedência, porque esse corte eu até tenho, mas eu mando para São Paulo. Aqui não vão comer, porque é só tu que me pede. E eu, putz, cara, aí... Aí me quebra. E a carne ovina, ela tá nesse lugar, Ele falou que é entendido como carne exótica. Aí eu falei, carne exótica, eu falei, velho aí pra tudo quanto é lugar. mas eu acho que ela tá nesse lugar, ela merece esse lugar. Talvez tu como chefe tenha mais essa percepção ainda que eu, né? Ela merece esse lugar de iguaria. Sim, de destaque, Então, assim, por mais que a gente aumente a produção, melhore a questão de preço para consumidor final e tal, eu acho que ela nunca vai ser uma coisa, tipo, dada de barato, sabe? Nunca vai ser, tipo, aquela carne do dia a dia, do todos os dias, do não sei o quê. Porque ela é uma carne que tu precisa entender ela para preparar. Né? Por mais que tu vai fazer ela frita, até ela frita na panela, se tu fizer errado, vai ficar ruim. Sim, queima. Né? Queima. Eu ia fazer o que você estava falando, espinhaço de ovelha, que é uma coisa mais campeira do que isso, né? Que é muita distância total, né? Total. Que é aproveitamento, né? Aproveitamento total. Então a carne ela tem esse lugar, mas a gente precisa melhorar muito, porque aí são dados que a gente tem. A gente não consegue produzir cordeiro suficiente para abastecer o nosso mercado interno. E o nosso mercado interno ele é minúsculo, né? Os dados da Embrapa ali ficam em torno de 400, 500 gramas por brasileiro por ano. Então eu estou te dizendo que a gente não produz meio quilo de cordeiro por brasileiro por ano. Meio quilo não é nada. E a gente produz 40 quilos, mais ou menos, de carne bovina por brasileiro. E falta, tu quer dizer, isso tudo você está falando que falta porque as pessoas... A gente compra carne ovina do Uruguai, a gente compra carne ovina da Nova Zelândia. O Brasil figura como um importador de carne ovina. A gente é exportador de tudo. A gente exporta carne bovina, exporta suína, exporta ave, exporta suco de laranja, exporta açúcar, exporta café. E a gente importa carne ovina. Então, assim, a gente tem muito que crescer só para conseguir... para ti em Bagé não ter dificuldade de ter um T-bone no teu cardápio porque ele vai para São Paulo. Entendeu? Tem que pedir com antecedência ou não poder colocar no cardápio porque eu não sei se semana que vem eu vou ter. Aí eu anuncio, vendo no final de semana
nesse final de semana tem, e no outro final de próximo semana, não o cara, tem. eu quero, não tem. Aí, Então, assim, óbvio que eu como, minha como grande... restaurante, como cozinheiro, não, cara, não vou colocar isso, vou me queimar. Exatamente. Hoje eu tenho, mas não tem, pô, ou tu tem ou tu não tem. Né? Eu brinco com os produtores que às vezes eu posso parecer muito otimista, mas é que eu enxergo isso, entendeu? Pô, a gente come bem pouquinho e a gente não consegue produzir nem esse bem pouquinho. Então a gente tem um passo grande para abastecer mercado interno no pessoal que já gosta de carne ovina. E aí a gente pode dar outro passo, que é atingir as pessoas que não consomem esse produto ainda. Então, tipo, dentro do Brasil a gente ainda tem muito que crescer. Porque é que nem a gente, quando na criação da ideia de como ia ser direcionado para quem, né? O podcast, claro, que é direcionado para pessoas que produzem, que são trabalhadores, mas também a gente sempre falava brincando entre nós, né? Pregar para convertido não dá, né? Não tem graça, Tu tem que pegar e buscar alcançar novos consumidores e mostrar que sim, da versatilidade, de outras variáveis, outros fatores. Como tirar ela do churrasco, né? Que essa exato, coisa meio... exatamente, tirar do churrasco. E meu papel dentro, gastronomicamente falando, dentro dessa proposta do Ovinos do Rio Grande do Sul é justamente essa, criar opções que vão muito, que vai mais além do que simplesmente o fogo de chão churrasco, porque até o slogan do próprio programa fala é muito mais que sabor, não só porque engloba muito mais, porque é técnica, é estudo, é informação, é comunicação, é versatilidade, é um monte de coisa, né? Então a proposta justamente é essa, criar opções e mostrar que tu pode fazer a carne de cordeiro diversas variações dentro da gastronomia. Tá dando fome, né? tá dando fome. Eu tô me lembrando que eu tenho que pegar e também finalizar nosso prato, não sei como é que a gente está de tempo, eu acho... Foi bem bacana, né? A gente conseguiu falar bastante coisa e de uma forma bem clara, bem leve, para quem entende, para quem é técnico, para quem não é técnico, para quem cozinha, para diversos tipos de público, alcance, né? Tem muita coisa, né? É um assunto muito amplo. Aí tu imagina, só fazer sobreviver é um assunto muito amplo, né? Tu imagina todo o resto até a gente chegar lá na carne embalada na gôndola do mercado, a dificuldade que é, né? Os desafios. A minha vontade é chegar na gôndola e ter carne refrigerada, não congelada. Isso aí seria pra mim assim, tipo... Aí a gente tem que ter mais sobrevivência de cordeiro, aí a gente tem que aumentar o número de ovinos no Rio Grande do Sul. Aí ia ser top. Mas eu entendo que é muito mais comum encontrar, né? Mas sabe que eu vejo que a congelada nos abriu uma porta que a gente não tinha com a resfriada, né? Porque a congelada... facilita a logística, né? Facilita a logística e facilita os cortes também, né? Porque muitas vezes a resfriada a gente vai no açougue, né? Sim. Tem a boutique de carne, mas já é mais, né? Vamos pensar no açougue. Sim. Aí tu depende da expertise do açougueiro de saber trabalhar. Então, muitas vezes é um desserviço ao consumo. Acontece. Tu chega no açougue, é resfriada, tem um quarto deste tamanho. E aí tu quer fazer um bife capitão e o cara te corta com o cara. E tu fala assim, não, cara, esse osso aqui não pode, tá feio o corte. Tem que ficar assim, bonitinho. E aí, claro, não, mas aqui eu te corto assim, aí tu tá, beleza, mas tu pode cortar, aí ele vai cortar pra ti meio renegado. Mas tá me dando trabalho esse cara ainda. Não, e eu costumo brincar muito com o produtor, né, porque aí... O meu foco principal é produtor, né? E aqui eu tô com a outra ponta que entende que um corte precisa ser bem desenhado. E aí eu costumo brincar assim, tipo, olha, a gente precisa entender que a gente está vendendo para um mercado mais gourmetizado, que vai usar essa carne para um prato, né, num restaurante, num lugar, né, que vai apresentar para um turista. Que vai apresentar. E aí tem questão de cheiro, de sabor, de não sei o quê. E aquelas coisas que pra gente, principalmente pra quem tá mais no campo, é comum. Então, tipo assim, ai Marina, qual é o teu problema com uma peça de quarto? É só pegar a serra de carne ali e cortar. Eu costumo brincar, minha mãe tinha, né, pra fora, toda cozinha de campanha vai ter uma serra de carne pendurada ali, a cozinheira sabe onde é que fica o osso, ela vai lá, corta o pedaço que ela quer, do jeito que ela quer fazer. Aí tu corta
para a pessoa em Porto Alegre, viu um podcast nosso ali, viu o medalhão bonito, viu a receita, mas assim, vou fazer. Chega no açougue, ela encontra um quarto. Mas ela tá com muita vontade de fazer. Aí ela compra aquele quarto inteiro, pensando, não deve ser tão difícil, né? Serrar. Primeiro que ela já não tem a serra, aí o primeiro problema dela já começou por aí. Mas aí mora ela e o marido, de repente, ela e mais uma pessoa, são duas. Vai lá comprar, amor, a serra na ferragem, nem sabe que serra tem que ser pro negócio. Aí vai tentar colocar aquilo no freezer, não cabe. Vai tentar colocar no forninho, não cabe. Então, assim, gente, esse é o nosso público. A gente tem que entregar o mais pronto, né? Passa uma faca ali, larga na frigideira, tá pronto o negócio, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Questão de gordura também, né? Uma grande briga que eu tenho com o produtor mais tradicional é o ponto ótimo de abate, né? Porque o excesso de gordura é prejudicial. O pessoal do campo tá mais acostumado com aquele bicho com um pouco mais de gordura, que tem um pouco mais de sabor, porque nasceu comendo. Aí eu brinco assim... É uma questão de paladar cultural, né? Não, e aí eu brinco assim, digo, beleza, lá na estância, lá fora, a gente pega o resto de gordura e já faz uma comida para cachorro, já não sei o que, já reutiliza, parará. E a pessoa no apartamento em Porto Alegre faz o quê com a bendita da gordura que sobra? É lixo. Aí ela tá pagando... E tá botando fora. Gordura. E aí ela diz, não compro mais esse negócio, porque caro. Eu pago um horror e boto fora metade do produto. Exato. Né? Então, a gente tem que fazer ligar essas duas pontas, né? Então, tanto o pessoal que compra o produto final entender o quanto é difícil fazer, por isso que tem aquele preço, porque não é fácil, né? É um produto delicado. Produzir um cordeiro precoce, bem acabado, a gente que trabalha com isso diz que é só fazer o feijão com arroz bem feito, mas esse feijão com arroz bem feito... Leva tempo. Leva tempo, tem um monte de detalhe, é um produto delicado, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que dar valor para o produtor, mas o produtor também precisa entender quem é o consumidor, né? Que o consumidor dele é uma pessoa diferente, que está buscando uma experiência gastronômica, que está buscando uma facilidade de preparo, que está buscando, ao mesmo tempo, muitas vezes... identificar o grau de exigência de cada... Porque também tem essa também, né? Mas a gente não quer atingir o açougue da nossa cidadezinha. Eu sou de uma cidade de 20 mil habitantes. Sim. As pessoas não vão no açougue de uma cidade de 20 mil habitantes comprar carne ovina. Não, porque ele conhece o amigo que tem a ovelha lá fora que sai muito mais barato. Ou ele produz, né? Ou o tio dele produz, o pai produz, o vô comprar ele pra quê? Não, vou falar lá com a mãe. Então, me vê um cordeiro aí. Quem é que vai pagar R$100 num pacotinho de carré? Né? É quem está buscando essa experiência gastronômica. Então, a gente precisa... Eu acho muito legal a ideia do podcast, ele tentar ligar esses dois pontos, né? Então, ligar quem está lá produzindo, mostrar o quanto é difícil para esse consumidor e mostrar também para esse produtor o que esse consumidor quer, a tua parte, o que esse consumidor quer, como é que ele consome isso. Ele não consome do nosso jeito de distância, ele consome de um jeito diferente. Porque hoje em dia a cozinha, a gastronomia, não é a carne macia, é uma obrigação. Se tu não tiver isso aí, é complicado. Carne macia de ovelha, daí... A carne ovina macia, ela toda é macia. A gastronomia cada vez mais, né, ela tá indo, eu acredito que seja isso, né? Cada vez ela tá andando para a questão muito mais da experiência, né? Tu não vende só comida, tu vende um contexto, tu vende um conceito, né? Não é aquela comer com calma, por mais que seja uma coisa simples, mas pode ser simples, mas com um paladar sofisticado. A gente tem o privilégio aí de assessorar alguns clientes que trabalham nessa linha e a gente pensa muito nisso, né? Que a carne de cordeiro, ela tem que levar uma experiência, ela tem que contar uma história. É esse o propósito do produto, né? Então, a ideia é que a pessoa que tem um vínculo por algum motivo com o Pampa, com o interior, mas por questões da vida... foi para um grande centro, hoje trabalha numa coisa, é engenheiro, é médico, é advogado, mas ele tem aquela memória de infância. Quando eu ia passar as férias na casa do meu avô, eu comia uma carne, não sei o quê. Então, a nossa ideia é contar essa história e levar para essa pessoa esse produto. Eu acho que a carne ovina, principalmente no Rio Grande do Sul, ela deveria traçar muito esse caminho, porque ela tem muita questão de memória afetiva, né? E é uma coisa que a gente precisava
contar mais essa história, né, da carne ovina. Sim, conta exatamente. Contar essa história. É o storytelling, né? Que tu fala, é a narrativa da venda do teu produto. E a beleza que tá tudo junto. Isso é o teu marketing. E a beleza que é produzir, assim, porque pro produtor é o dia a dia dele, né? Ensina um cavalo, vai no campo, aquela vastidão de campo e ovelha e não sei o que, e berra cordeiro e tarará. Mas isso é bonito, isso tem uma beleza, e criar ovinos é uma coisa que eu posso te ensinar, mas tem um feeling que tu só desenvolve ele fazendo, ou se isso vem passando de geração em geração. Então, assim, tu desenvolve esse feeling ao longo do tempo, mas eu noto muitas vezes com clientes jovens, né, produtores aí que estão começando, coisa que um produtor antigo olha e faz assim, o problema é esse, sabe? Tipo, o rebanho tá no campo, tá chegando, assim, isso. Isso, faculdade nenhuma te dá, isso. Então, assim, a produção ovina, ela tem um feeling e ela tem muito a coisa do pastor. A ovelha, ela tem uma memória fantástica. Ela reconhece até 50 faces das suas próprias companheiras de rebanho, ela reconhece quem são as companheiras e elas nos reconhecem, então elas guardam memórias das pessoas que trabalham com elas e elas associam memórias positivas e memórias negativas. Então aquela pessoa que trata ela, que é o cara que dá comida, que cuida, que não sei o que, quando a gente trabalha com ovinos a gente percebe que elas reconhecem essa pessoa, tanto é que é muito difícil tu chegar numa propriedade e trabalhar com um rebanho que não te conhece. Ele normalmente não responde aos teus comandos, vamos dizer assim. E aí ele enxerga aquela pessoa que ele conhece, a pessoa fala com o rebanho vai. E isso tem uma beleza que muitas vezes não é contada. Sim, é que nem a questão... Nossa, é que aqui a gente não tem lobo, né? Mas eu tô indo para outro universo. É que nem o cachorro, né? O Border Collie e o lobo. Ela, como é que ela não tem medo do cachorro, mas do lobo? Teoricamente são parentes, né? Ela reconhece. Ela sabe, não, aquele lá é do mal. Então, assim, tem uma história muito bonita por isso e eu acho que a gente deveria vender mais essa história junto com a nossa carne, né? A nossa carne ovina, ela tem essa história muito bonita, né? É um trabalho de pastor. Quem trabalha com ovelha trabalha porque ama. Por isso que eu acho também legal os produtores que trabalham nessa linha de pasto e não confinamento. Não, aquela questão que talvez possa suplementar as que você estava falando, suplementos alimentares, comercial, uma escala, né, podendo ir para em escala, para ter uma sei lá, nível, chegar, eu estou falando em exportação, a gente nem tem exportação, é o contrário, né, mas imagino nessa onda, nessa ideia de exportação. A questão do confinamento, ela te supre uma coisa que, como o campo é céu aberto, né? De repente dá uma coisa errada. Eu acho muito mais, no meu caso, né? Eu enxergo muito mais a questão a ovelha, o cordeiro do pasto, um produto muito mais premium para mim certeza. Do que o cara de confinamento. Não, mas esse aqui é do confinamento. Não, mas peraí, a carne que eu trabalho... Não, esse aqui eu tenho... Inclusive eu tenho diferentes níveis de intensidade e sabor. Eu tenho com 60 dias, com 90 dias, com 120. Qual o tipo de carne que tu gostaria? Com mais intensidade e sabor, porque tem mais dias, um meio termo, ou tu quer um animal mais bem suave? E também vai depender da proposta que tu quiser. Gastronomicamente, eu quero uma coisa que não se... Eu tô conhecendo a carne, então, mais suave. Né? E o confinamento ele veio muito para meio que democratizar, né? Porque ele entra muito, como é uma produção mais em massa e mais certeira, ela facilita com que o produto esteja na gôndola independente de qualquer coisa. Sim, né? tu já vendeu teu produto antes de ele nascer. Forma uma fábrica, né? O confinamento é uma fábrica de produzir cordeiros, né? E como uma fábrica, tu sabe o dia que o produto entra e o dia que o produto sai e como esse produto entra e como esse produto sai. Então, tu pode até vender ele antes de mesmo existir. Exatamente. Normalmente, contratos futuros. Os bons frigoríficos trabalham assim. Eles não já sabem... sei se chama a nomenclatura essa, contrato futuro, mas... Seria mais ou menos assim. Ele já sabe quanto ele precisa ter para quem ele vai entregar, que preço, tarará. É uma fábrica, tá? Quando tu vai pro campo, que nem eu tava falando, ano passado foi um inverno seco, frio. Tu vem de história, né? Esse ano já tá se prevendo um inverno mais úmido, é um desafio maior.
talvez o jeito que eu fiz ano passado, eu tenha que fazer diferente esse ano, para eu chegar no mesmo resultado. E isso vai dar diferença no produto que eu te entrego, no sabor. Que nem safra, né? É safra. Vai comparando com vinho. Essa Exatamente. Produção de vinho, essa vez ela teve mais um percentual de açúcar. Porque foi mais seco, foi mais úmido. Teve mais frio, congelou, então, né, teve... É isso aí. Então, assim, e tem essa beleza e isso reflete. Claro, sabor. deve ter me faltou um range, um espaço, uma janela aceitável, vamos dizer, um erro, né? Uma margem de que pode dar errado, pode dar certo. Aqui tá legal. Enquanto tiver por aqui, tá o que a gente espera. Pra caralho, o olho, aqui passou. Mas aqui tá... Então, o ideal é no meio, às vezes dá no meio. E né? o confinamento hoje, ele é usado nos 30 dias finais de vida do cordeiro, né? Voltando lá à nossa ideia inicial de gestação, parição e coisas assim. Então, assim, para eu ter cordeiro para vender para o confinador, eu preciso que naquelas 2 horas pós-parto ele levante e mame. Se der alguma coisa errada que ele não levantar e não mamar, eu não tenho nem o cordeiro para entregar pro cara do confinamento, porque eu não tenho o produto. Sim, não conseguiu. Não conseguiu, né? Porque, claro... Não fecha a conta. E a cadeia toda desmancha, entendeu? Porque o cara do confinamento, ele pega o cordeirinho já grandinho, já quase pronto, encerra ele mais ou menos 30 dias, dá uma dieta balanceada, ele põe acabamento final ali, gordura bonitinha, pontos de gordura, tarará, e deu. Só que ele precisa comprar esse cordeiro. E para ele comprar esse cordeiro, alguém precisa ter produzido. E esse cordeiro precisa ter sobrevivido. Senão esse cara que tinha o potencial de vender 100, vende 70. Já vira um problema. E aí já vira um problema. Tanto é que vai ter aí uma conversa do pessoal do confinamento dizendo exatamente de onde é que eu vou comprar os cordeiros. Porque o próprio pessoal que confina, eles têm essa preocupação. Eu preciso que o produtor lá da base faça os cordeiros sobreviver para eu ter de onde comprar. É uma engrenagem, né? É uma cadeia produtiva, né? É uma cadeia produtiva. Um depende do outro. É muito mais que uma engrenagem, é uma cadeia produtiva. É uma cadeia produtiva, porque se eu não tiver o cara que me compra, não adianta produzir. E se o cara que me compra eu não ter o produto, não tem como. Não chega pra ti. Não funciona. E se chega falhado, chega com erros de entrega ou não tem constância no produto. Então, assim, com certeza o fazer bem feito, e aí a gente pode pensar que deixar o esqueminha das cores, vamos pensar que foi a coisa assim, que eu mais falei aqui. O esqueminha das cores já vai te dar um monte de resposta e um monte de resultado, porque eu vou conseguir dar mais atenção, me dedicar mais, fazer uma suplementação específica, cuidar mais. Pra poder então, assim, se tu me perguntou, tem uma coisa dessas que eu posso fazer? Que eu perguntei assim. Uma coisa é essa, tá? Guarda, graxa, pro xadrez. E é isso aí, né? E marque deu, e aí isso já vai te responder um monte de coisa. Claro que a gente tem outras técnicas, a gente tem esquila no meio da gestação, que faz o cordeiro nascer mais pesado, melhora a qualidade de lã, tem um monte de coisa. Então, assim... Mas seria a mais fácil... A mais fácil é a tinta no carneiro e eu saber quando as ovelhas vão parir. E tudo, né? Não só por a questão de colocar em execução, mas de preço também. Preço... Então, uma técnica simples. Preço não é custo, né? Tempo, né? Mais ou menos tempo e o preço da caixinha do poxa. Se não fizer isso aí, vai outras técnicas. Tu vai ter que Todas as outras técnicas vai gastar mais. São mais técnicas. Né? Então, eu vou fazer uma esquila no meio de gestação. Tem um resultado bárbaro, todo mundo que faz, ama, mas eu preciso de um bom profissional para realizar ela. E para esse bom profissional eu tenho que pagar bem? Tem que pagar. O do pó-xadrez qualquer um faz, resumindo. Exatamente. Então, eu tenho que me planejar com data, eu tenho que ver questão de clima. Então, assim, já envolve outras coisas. O pó-xadrez e eu saber que as amarelas vão parir tal época, vem para a beira da casa ou separo as amarelas, boto num potreiro mais abrigado e todos os dias reviso as amarelas, porque são elas que estão... Né, que podem precisar de ajuda, ou coloco num potreiro mais abrigado por causa da questão da chuva, da mortalidade, dou uma suplementação para aumentar o leite, para ajudar o cordeirinho a hora que nasce e tal. Já resolvi metade dos meus problemas ali, ó. Eu já posso entrar com uma suplementação porque eu sei quem são as ovelhas, eu já posso botar num lugar abrigado porque eu sei quem são as ovelhas. E assim, Marina, aí nasceu.
Nasceu, tá bem, tá firme, ele e a ovelha estão entendidos, volta pro campo, traz o próximo lote. Exatamente. E assim vai. E aí vamos pensar... É no início da cadeia que tu organiza, que tu resolve lá o final. Claro que aí vai entrando... Depende do nível de técnica do produtor e tal. Tudo, né? Investimento, a gente vai começando a incrementar as coisas. Me corrija se eu estiver errado, mas para mim, dentro de um restaurante, dentro de um negócio, o teu lucro não está na venda do teu prato, está na compra do teu produto, do teu fornecedor. Eu imagino que para ti me parece ser a mesma coisa, porque a gente conversou. Sim. O teu lucro não está no ponto final lá da venda do cordeiro, é no pós-xadrez ali, nas economias que parecem ser mínimas, mas que dão resultados e vão te alavancar e vão te dar resultados que vão te poder agregar valor no teu produto lá na outra ponta lá. E aí... Com uma coisa, com um hábito, com uma técnica que não custa quase nada e aí funciona. tu vai simplesmente, que é um dos principais problemas, tu vai deixar de perder. Porque o grande problema é a perda. As ovelhas emprenham, gestam, parem e eu não tenho produto porque ele morre. Então, se eu pegar uma coisa que vai me custar, vamos chutar, R$30, não sei se, acho que tá menos que isso, uma caixinha de pó-xadrez. Sim. Eu vou deixar de perder um cordeiro que vai me custar aí R$400, R$500. Claro. Tu compra uma caixa de... Compra 10 quilos de pó-xadrez. De pó-xadrez. Claro. Então, assim, faz todo sentido. Né? E realmente, o lucro do produtor tá, muitas vezes, em pontos... pequenas viradas de chave, né? Pequenas coisas. Normalmente as pessoas pensam muito grande, eu vou ter que, então, Marina, o negócio é construir o galpão. Tá, mas como é que é a tua temporada de monta? Tu sabe quem é que tu vai botar no galpão? Pois é, não sei. Mas quem sabe, então, vamos só fazer isso e trazer elas pro potreiro dos fundos, que tem um bom caponete de mato e a gente já... Para sentir, antes da gente fazer um investimento de R$100 mil, R$200 mil, vamos fazer um de 30, né? Sim, a título de experiência. A título de experiência, vamos pegar uns bags aí do vizinho que está sobrando, vamos montar um barracão, vamos ver se já não resolve. Será que tu precisa gastar esses R$100 mil? Eu costumo brincar que eu sou aquela técnica que está sempre dizendo que o cara não gasta. Vamos tentar uma coisa aqui que a gente consiga chegar no mesmo resultado, porque normalmente a ovinocultura está na mão do pequeno produtor hoje. Né? E esse pequeno produtor e a produção pecuária, ela é algo, como o restaurante também, primeiro tu coloca dinheiro e reza para te tirar o dinheiro. Então, é nisso que tu tem que, nesse jogo que tu tem que trabalhar, tipo, quanto menos eu consigo investir até um ponto crítico, né? Tipo, eu não vou comprar um ingrediente de má qualidade para popar, porque o meu prato vai ser ruim. Sim. E o meu cliente não volta mais, né? Então, a mesma coisa é o produtor, ele não adianta ele popar na qualidade genética, por exemplo, na hora de adquirir um reprodutor, porque aí ele vai gastou pouco no reprodutor, mas o cordeiro é ruim, porque não tem genética, e aí ele não tem produto para vender, então... É o tipo de economia burra que a gente fala. Então, rasgou dinheiro. Rasgou dinheiro. Agora, entre de cara eu gastar R$200 mil num galpão ou eu tentar uma técnica mais barata que eu provavelmente vou chegar no mesmo resultado... Tende a outra técnica, com certeza. Né? Então, é esse jogo que é a nossa produção lá no campo. Show de bola. Bom, então acho que a gente pode voltar, sair um pouquinho do campo. Vamos para a cozinha? Vamos. Depois de falar tanto, né? Eu acho que está na hora. Né? E eu acho que é isso aí. Então, agora eu vou me dar licença, eu vou lá finalizar. E daqui a pouquinho a gente volta. Tá bem. Né? Para apresentar o prato com cordeiro, tá bom? Muito bem, vamos para a hora difícil.
Perfeito, de volta. Olha aí. Depois do milagre da televisão. Olha, aqui está. Que bonito. Aí está, deixa eu colocar aqui. Muito legal. E diferente, né? Diferente. Sempre, geralmente, a gente faz outros pratos, mas com uma intenção é facilitar a vida de quem assiste. Por que não fazer? Quem é que não gosta de um bom sanduíche? Exatamente. Então, o que a gente tem aqui, ó, nada mais é do que uma baguete, tá? Uma mini baguete, que ela tem mostarda Dijon, ela tem queijo provolone, ela tem o filé mignon de cordeiro, ela tem um tomate italiano salteado, depois uma rúcula, sal e pimenta. O que isso quer dizer isso aí? A gente vai conseguir textura, crocância, a gente vai conseguir complexidade de sabor, a gente tem gordura, a gente tem acidez e a gente tem uma acidez que tem do limão, que é daqui da chácara, do pomar. Olha, legal! Que o alecrim também, obviamente, né? Todo cozinheiro tem o seu jardim de temperos. E acho que isso que é o bacana, eu sempre procuro utilizar produtos da região, então a ideia sempre é essa. E muito demonstra a versatilidade, né, da carne. Muitas vezes o pessoal faz um preparo ali, sei lá, o próprio churrasco, um próprio assado, né? E aí depois dá para transformar num sanduíche, Exatamente, né? claro. Adaptar. Imagina que delícia ter um pernil de cordeiro, depois tu fatiar ele, fazer tipo rosbife, né? Fazer um sanduíche. E fazer. Né? A moussada foi de João, mas pode ser a moussada que tu tiver em casa, tu pode fazer ao teu gosto, é muito subjetivo o paladar. Sim, mas já nos demonstra a versatilidade. Exatamente. Esse é o sanduíche da vez. Então é um sanduíche de baguete com filé de cordeiro, provolone, rúcula e tomates italianos salteados. E um alho de alecrim, que é um molhinho que eu fiz à parte. Não está na receita, mas aí fica a seu critério, o molhinho. Gente, eu acho que por aqui eu gostaria antes de terminar, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, Marina. Foi um prazer te conversar contigo. Eu ia falar entrevistar, mas não foi entrevista, foi bate-papo, né? Foi uma conversa. Foi uma conversa. E quem quiser, faz lá o clique, lá, aquela função toda, né? Do sininho, seguir. E eu acho que é isso, né? Fico à disposição para te falar as tuas palavras, queria dar uma mensagem, algum recado, fica à vontade para dar tuas considerações finais. Agradecer, então, a oportunidade dessa conversa, né? É sempre bom a gente conseguir trazer mais, né? Contar o nosso dia a dia dentro da porteira, né? Para depois o produto final, como ele chega aqui, né? E aí dizer para o produtor, né? Deixar aí, principalmente pro produtor, que é o meu público, vamos dizer assim, né? Essa mensagem de que técnicas simples, né? Coisas simples que ele possa fazer vão trazer resultados para ele, vai melhorar o produto dele, né? Então a gente falou lá da questão da receitinha lá do pó xadrez e tal, que é muito simples e funciona. A gente tem a técnica da esquila pré-parto, que melhora a qualidade de lã para os produtores, né? A gente está numa região muito laneira, então entrega um produto de mais qualidade, e a gente já faz o link, né, com outro podcast que fala da certificação da lã e da qualidade da lã. A esquila pré-parto vai ser uma coisa que a gente vai conseguir juntar essas duas paixões, então a gente melhora o cordeiro nasce mais pesado, sobrevive mais, e a gente entrega um produto lã de melhor qualidade no mercado. Então, as técnicas são inúmeras, né? As possibilidades são inúmeras. A gente tem que procurar sempre juntar elas, entender as oportunidades que a gente tem, né? Então, se eu sou um produtor que tem um rebanho mais laneiro, né, eu posso investir nessa certificação de lã, nessa colheita mais adequada, e aí ao mesmo tempo eu faço isso num momento em que eu melhoro o meu cordeiro, e aí eu vou ter o equilíbrio de vender uma boa lã e depois vender um bom cordeiro, né? Então muito passa por o equilíbrio, né? Tô falando da questão de sabores, de temperos, tudo é equilíbrio, né? E na produção rural mais ainda. Então eu acho que a gente consegue aí
linkar com vários outros podcasts essa nossa conversa, né? Sim. E puxando aí vários outros assuntos e tal, que todos vão culminar nessa produção de melhor qualidade e no nosso produto final, que é a carne, aqui, que é o nosso... A protagonista, né? A protagonista, né? Mas como eu te falei, né? Eu sou uma apaixonada por ovinos, então eu sou apaixonada por lã, por qualidade de lã, por peças, pela versatilidade desse Tudo produto. tá correlacionado, né? E pela versatilidade também do produto leite, né? Os derivados de leite ovino são maravilhosos. Aqui tô falando do queijo, coisa o quanto esses queijos mais fortes combinam com a carne ovina, né? Sim. E os queijos ovinos, eles têm essa característica. Sim, poderia colocar perfeitamente, finalizar com queijo pecorino aqui. Perfeito, porque ele tem essa característica mais forte. Então, assim, a ovelha, né, ele é esse animal que te entrega tudo, né? Por isso ela foi um dos primeiros animais a ser domesticado, né? O homem sabiamente viu que ela entregava ali, ela entregava carne, ela entregava vestuário, ela entregava o leite pro dia a dia. Então, ele é esse animal completo, né? Que a gente consegue aí usar ele nas mais diferentes situações. Né? Então, muito bom. Foi muito bacana, muito legal. Que bacana. Um prazer foi nosso de te receber aqui. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Gente, muito obrigado e até o próximo podcast.